amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Bem-vindo, bem-vinda a mais um Pode Sim. E lembre-se, estamos aqui hoje, sábado, e reprisamos o programa amanhã, no mesmo horário. E também estamos disponíveis nas plataformas digitais. Nosso programa está no Facebook e no YouTube. Minha gratidão porque você tirou esse tempo para estar conosco hoje e eu te garanto, vai valer muito a pena. Hoje temos um testemunho transformador. A história de alguém na qual o Senhor fez e continua fazendo grandes coisas. Uma pessoa que tem inspirado muitas vidas e através da vida dela o Senhor tem ganhado muitas almas para o reino. E eu quero te convidar a estar conosco hoje. Minha gratidão pela sua vida, minha gratidão por esta TV, pela TV Super Sinop, minha gratidão porque você aceitou o convite de entender que juntos, no amor do Senhor, nós podemos mais. Seja muito bem-vindo. E no Pode Sim de hoje eu te convido a estar conosco conhecendo a história dessa maravilhosa, minha amiga do coração, uma pessoa que tem nos inspirado a amar Jesus. Uma pessoa que tem nos ensinado cada dia a ver que é possível sempre, que nós podemos sempre romper. Ela é advogada, é uma intercessora na casa de papai, líder de célula, mãe da Antonella, esposa do Luiz. Seja muito bem-vinda, minha amiga, minha irmã Carol Valentim. Que honra ter você no Pode Sim, Carol. Ai, a honra é minha, Cris, o prazer é todo meu. Muito obrigada por você nos receber na sua casa, que o que nós falaremos aqui alcance a sua vida, que seja uma inspiração para você continuar a caminhar, continuar a perseverar no nome de Jesus. Cris, para mim é um privilégio estar aqui contando um pouco dos feitos do Senhor na minha vida e estar com você, amém, que é minha irmã, minha amiga do coração, a quem eu amo. Glória a Deus, que delícia. Quando a gente vê encontros assim, né, Carol, encontros que o Senhor promove, a gente olha lá para trás, né? Olha para um momento de dor, para um momento de sofrimento e entende que para tudo tem um propósito. Tudo. Né? Que é, sim, como diz a palavra, em tudo, né? Porque é dele, por ele e para ele, todas as coisas. Né? Sim. E eu gosto muito de, como também diz a palavra do Senhor, que quero trazer à memória o que me dá esperança, não é? E é tão bom ver que é possível vencer, né? Que é possível ser vitorioso, que é possível vencer uma dor, que é possível vencer uma batalha, uma luta, e é possível dizer, eu venci, eu cheguei lá, né? E que o Senhor esteve comigo o tempo todo. Como que você vê isso, Carol, do sim, é possível? É tão incrível assim, Cris, porque chegar lá é muito importante. Chegar lá mostra que realmente o Senhor é fiel e quando eu digo que Ele é fiel, Ele não é fiel comigo, porque Ele não tem um compromisso comigo, Ele tem um compromisso com a palavra dEle. Então, quando eu vejo isso, eu falo, meu Pai, obrigada, Senhor, obrigada porque o Senhor me sustentou até aqui. Mas assim, é mais do que chegar lá, é mais do que o resultado, é o processo. Quando eu olho para o que o Senhor fez na minha vida, eu olho o que Ele fez durante o processo. Amém. Porque se eu estou aqui hoje, se eu estou desfrutando, né, de uma família hoje, viver em família, como é bom viver em família, é porque o Senhor me sustentou e Ele me ensinou muito. Porque aquela Carol lá de trás, ela não conseguiria viver os planos e os propósitos do Senhor hoje. Então eu tive que passar por um processo, foi preciso isso. E eu não passei por esse processo sozinha. Amém. E assim, o que me deixa em êxtase é isso, que Ele esteve comigo e Ele está comigo. Então é o que mais alegra o meu coração, em saber que nós não estamos só. E na nossa jornada Ele levanta pessoas, né, Carol? Como essas pessoas são fundamentais. E quando Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, é nesse um dos pontos, né? Eu me lembro que durante tantos momentos de sofrimento da minha vida, eu contei com pessoas que não me conheciam, que não tinham a obrigação de me ouvir, de me aconselhar, pastores, líderes, né, conhecidos, amigos, pessoas de Deus não tinham essa obrigação, sabe? Mas o amor do Senhor os compeliu a estar comigo e hoje a gente é constrangido a fazer o mesmo, né? Porque nós já estivemos lá. E como é importante isso, né, Carol, de pessoas, nós identificarmos quem são essas pessoas que o Senhor coloca, quem são as pessoas que Ele não coloca e a importância de nós sermos pessoas que serão agentes de transformação na vida de outras pessoas, né? Exatamente.
eu vejo assim que tudo que o Senhor faz para nós e através de nós e nos permite passar é porque Ele tem um propósito muito bem definido. Sim. E hoje, já fazendo um adendo, hoje trazendo à memória algumas coisas para compartilhar aqui com você, com o telespectador, o Senhor me fez lembrar em oração, eu pedindo para que Ele usasse a minha vida aqui, Sim. Ele me fez lembrar que quando eu estava passando por tudo que eu passei, pelo processo, Ele falou, filha, isso é para que você testemunhe. Oh, aleluia. Isso é para que você seja instrumento para alcançar outras vidas. Amém. Porque quantas pessoas não passam pelo que eu passei, por situações às vezes muito piores, Sim. e acabam perdendo a esperança, acabam perdendo as forças para perseverar. Então, eu louvo a Deus porque Ele usa pessoas e assim, Cris, eu não desisti na caminhada, não é porque eu, Carol, sou forte, não. É porque o Senhor estava comigo e porque Ele usou pessoas nessa caminhada, assim como você falou. Amém. Então, eu me lembro que nesse processo, a Juliana do Cássio, ela foi essencial. Em um dos momentos muito difíceis da minha vida, ela me manda uma mensagem e fala assim, como você está? Sabe, aos olhos humanos era aquele do nada. Mas não era do nada. Sim. E ali ela marca um café e ela vai no meu escritório e ela fala assim, tá, mas e a fé? Eu começo a contar para ela a minha triste jornada. Ela fala assim, não, tudo bem, mas e a fé? Não, eu tô te entendendo, mas e a fé? E sabe, eu recebo uma palavra de exortação ali que o Senhor me sacudiu através dela e me fez enxergar, sabe? Aquilo que naquele momento eu não conseguia ver. Outro ponto também foi você. Amém. Tão usada as Glória meninas, a a Deus. Débora, a Rayane. Como eu sou grata a Deus pela vida de vocês. Vocês fizeram assim parte de um momento da minha vida muito difícil. Aleluia. Eu vou contar logo mais, eu carregava algo muito pesado, muito forte. E foi através da vida de vocês Glória a que Deus. o Senhor conseguiu abrir os meus olhos e eu soltei aquele fardo. Amém. E foi através daí que a transformação completa começou a se estabelecer na minha vida. Amém. Então o Senhor usa pessoas e hoje, passando por tudo que eu passei, podendo compartilhar isso e ser usada para pessoas, para abençoar outras vidas que passam por processos similares, meu Deus, é uma honra. Glória a Deus. Amém, Carol. E nós temos a honra de servir numa igreja que tem um ministério de intercessão. E o Senhor vive nos constrangendo, né? Ele vive nos levando a lugares onde a gente fala, tem certeza, Senhor, que é para mim isso Meu aqui? Deus. Né? Eu vivo me fazendo essa pergunta, né, Senhor? Tem certeza que é comigo? O Senhor não errou de alvo? Senhor, tem certeza, Senhor? Como é para você estar no ministério de intercessão? O que é intercessão para você, Carol? Cris, eu me emociono em falar intercessão para mim, porque por muito tempo da minha vida eu orei a Deus e eu pedi para estar numa igreja cristocêntrica, sabe? E toda vez que eu tenho o privilégio de compartilhar isso, quando nós estamos juntas, eu sempre falo, Pai, obrigada pela vida dessas minhas amigas. Obrigada, Amém. porque por muito tempo eu estive em uma igreja em que eu não compartilhava com ninguém, em que eu entrava muda, como diz minha mãe, e saía calada. E assim, eu não me permitia interagir. Sim. E eu, a partir do momento que o Senhor me desperta, então, porque eu sou batizada, Cris, eu frequento a igreja evangélica desde 2013, batizei em 2015, comecei a servir no Ministério Infantil em 2015, mas a minha conversão de fato, ela veio acontecer em 2018. E assim, algo inesperado, sabe? A minha conversão acontece comigo lavando louça. Aleluia. Eu lavando louça, ouvindo uma ministração. Amém. De repente, os meus olhos se abrem, eu saio com a mão toda ensaboada, vou pra frente do espelho e falo, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu fiz até aqui? Isso, e assim, as escamas, eu pude ver as escamas dos meus olhos caindo. E a partir daquele momento eu começo um processo com o Senhor, de aprofundamento, de oração, de entrega, de busca. E quanto mais eu buscava, mais Ele me entregava. E ali eu me sentia só porque eu não tinha referência de amigas que fossem mais experientes do que eu. E a minha oração era, Pai, me dê, Senhor, amizades, amigas que possam ser para mim irmãs, que possam ser para mim inspiração, que possam caminhar comigo, que possam me ensinar mais, que sejam mulheres mais santas, mais sábias, melhores esposas do que eu, para que sejam inspiração para minha vida. E aí, quando eu chego na IBN Jacarandás, eu começo todo um processo e eu já chego lá, né, com problemas no casamento, e aí o Senhor me entrega um ministério de intercessão. E quando eu tive a honra de participar, eu conheci o ministério e na época a Ju era líder de mulheres, eu falei, Ju, eu gostaria de participar. E assim,
em meio a esse processo, a esse turbilhão da minha vida, é aí que eu entro no Ministério de Intercessão. Amém. Então, falar para mim de Ministério de Intercessão, Cris, é falar de ato de amor. Glória a Deus. Porque eu sofria, mas no sofrimento o Senhor me usava para levar a palavra, me usava para orar, para interceder. No sofrimento o Senhor usava a vida daquelas mulheres para tratar comigo, para ministrar sobre a minha vida. Aleluia. E, meu Deus, como eu fui amada. Como eu sou amada ali, como eu sou cuidada. Do jeito que nós somos, né, Carol? Do jeito que nós somos. Ali ninguém te julga, porque é isso que o mundo tem. O mundo, ele te olha e ele te julga por aquilo que você não tem, por aquilo que você muitas vezes não é, ou por aquilo que você é, e aí aquilo que você é de ruim, de negativo, potencializa. Exatamente. E aí aquilo que você tem de positivo, ele se torna ínfimo. Perto daquilo que é transformado negativo. E ali no Ministério de Intercessão, naquele grupo de mulheres, eu sou amada. E assim, isso foi assim, essencial, Cris, para esse processo que eu passei, porque eu precisei ser muito amada e ser muito cuidada. São mulheres que nos amam de uma forma, um amor que a gente não conhece. Eu não conhecia, né, Carol? Eu tenho um professor que ele fala assim para mim, Carol, eu gosto de você de graça. E é isso que nós sentimos ali. Elas me amam de graça. Elas me amam de graça. Eu não fiz nada para merecer esse amor, mas ela me ama, elas te amam, elas nos amam. E isso é que é incrível. E a nossa líder Jenny, maravilhosa, né? Uma grande mulher, uma grande inspiração que... Como Deus nos permite, né? Olha como é a graça do Senhor, né, Carol? Como é o amor do Senhor tão grande, a misericórdia do Senhor, nos permite conviver com pessoas dessa natureza, como a Jenny, como todas essas mulheres, né? Meu Deus, falar dessas mulheres para mim já me inspira, me emociona, mas falar da Jane, a Jane, como nós dissemos aqui, se eu não for nada, eu sou amiga da Jane. E assim, a Jane é uma pessoa, é uma mulher inspiradora. E Cris, quando eu falo da Jane, eu estava falando dela pro meu esposo esse ano, eu falei, a Jane, ela me inspira em todas as áreas. Não é aquela mulher que te inspira só na elegância, porque ela é uma mulher elegante. Linda. Ela te inspira na esposa que ela é, no cuidado de mãe que ela é, no cuidado de líder, no cuidado de serva. Que mulher apaixonada por Jesus. A simplicidade. A humildade, a simplicidade com que ela leva o evangelho, com que ela conduz a vida. Meu Deus, olha, se eu falo, Pai, em nome de Jesus, um pouquinho assim, ó, não muito, não precisa ser muito não, uma Senhor. Poeirinha. Um pouquinho assim, parecida com a Jane, já tá bom. Amém. E assim, ela é uma mulher que me inspira e eu acho que a maneira como ela conduz aquele ministério, e ela é uma das mulheres que me inspiram. E você vê que, por que Deus levanta líderes? Quais são as características, né, dos líderes e como é que ele levanta essas pessoas. E por falar em liderança, né, Carol, nós temos o privilégio de estar numa igreja que é uma igreja de líderes, não é? E esse projeto que a Igreja Batista Nacional Jacarandás tem relacionado às células, ao qual você também pertence, é um projeto que não tem como a gente não ver a mão e o coração do Senhor nisso, né? Qual que é a importância das células para você? Cris, falar de célula para mim é falar de aperfeiçoamento. Sim. É falar de trabalho de Deus na minha vida. Através da célula, Cris, eu percebi o tanto que eu era egoísta, o tanto que eu era egocêntrica, o tanto que eu era mesquinha, sabe? O quanto eu pensava só em mim, só nas minhas necessidades. Falar de célula para mim é um ato de amor, é um ato de cuidado, é um ato de pastoreio de coração. E quando eu começo a célula ali, eu começo com muito poucas pessoas, basicamente com uma família. E para mim o processo foi muito difícil, porque eu tive que amadurecer para me tornar a líder que eu sou hoje. Amém. E o processo de maturidade, de amadurecimento, ele é muito difícil. Sim. Porque ele te constrange, né? Confronta. Ele te confronta, ele te exorta, ele fala, olha, o Senhor olha para você e fala, você está aqui hoje, filha, assim, mas eu não quero assim. Eu estou te recebendo assim, mas eu quero que você seja transformada. Aquela transformação de glória em glória, porque eu quero que você... Eu quero você aperfeiçoada para a minha boa obra. E o Senhor trabalhou muito em mim. E trabalhou muito no meu casamento também, através disso. Eu pude ver, queridos, o Senhor trabalhou na vida do Luiz, através da célula.
De início, o Luiz nem me acompanhava, porque na época o anfitrião era uma outra pessoa. O Luiz não me acompanhava nas células e hoje ele não só me acompanha, ele lidera comigo. Glória a Deus. Ele ajuda a pastorear o coração daqueles homens. Ele traz e leva pessoas, ele é quase um Uber da célula, um anfitrião da nossa célula. Ele nos inspira. Então, assim, o que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, através das nossas vidas, alcançando outras vidas, é lindo. E eu nunca, nem nos meus... Quando Deus me falava nas minhas orações lá atrás, que Ele iria usar a minha vida, que Ele estava me moldando, porque eu seria um agente de transformação, eu nunca imaginei que seria nesse nível, que seria desse jeito, que seria dessa forma. Porque Ele faz muito além do que nós pensamos ou imaginamos. É o cumprimento da palavra. Sim, os sonhos dele são maiores que os nossos, né, Carol? Sim. Você falando do Luiz e falando que ele está ao seu lado, né, nesse processo da célula. Como que é para você hoje viver isso, Carol? De estar no ministério, de cuidar do coração de pessoas, de falar do amor de Jesus para as pessoas, tendo seu esposo como parceiro nessa caminhada? Cris, é um sonho realizado. Sim. Essa que é a verdade. É possível realizar sonhos, não é? Como a gente dizia. É possível você sonhar e você ousar sonhar, você alçar voos maiores. E hoje eu vivo isso dentro da minha casa. É uma sensação de completude, sabe? De inteireza, de integridade, porque integridade é isso, é inteireza. E eu me sinto completa, eu sinto que eu e a minha família, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu me sinto amada e cuidada por Deus quando Ele me possibilita servi-lo dessa forma, servir com toda a minha casa e de todo o nosso coração. E eu vejo que através dessa situação, através da célula, o Senhor moldou a minha vida, moldou a vida do Luiz e nos possibilitou servir Ele, servir com excelência e servir com amor. Aleluia. E eu vejo o cuidado dele para conosco e o cuidado dele para com as pessoas através de nós. Cris, não seria possível, eu te digo que não seria possível eu me tornar a pessoa que eu me tornei hoje se a minha família não estivesse comigo. Sim. Se o meu esposo não estivesse ao meu lado. Faltaria algo. Com que autoridade, Cris, eu poderia ministrar sobre família, com a minha família destruída ou interrompida ou separada? E quando eu digo separado, é o meu esposo não querendo participar do mesmo, integrar o mesmo ministério ao qual o Senhor me chamou para integrar. Sim. Porque quando o Senhor me chama para integrar, Ele não me chama para integrar o ministério de células, né? Até porque a célula hoje na igreja ela acaba não sendo um ministério, né? Ela é um braço ali do evangelismo. Sim. Mas Ele me chama para cuidar de pessoas, para ministrar sobre casamentos. Cris, você tem noção quanto eu ministro sobre casamentos, tanto na célula e fora de célula? Amém. Através do meu trabalho. Quantos casamentos nos foram restaurados? E não porque eu sou boa, não. É porque o Senhor me usa e eu sou instrumento nas mãos dEle. Eu falo assim, o Senhor usou a jumenta de Balaão, quem sou eu, né? Por que não me usaria? Então, o Senhor, Ele faz essas coisas e assim, é um privilégio para mim fazer parte disso. E ser um instrumento para ministrar através dessas vidas só é possível porque um dia Ele olhou para mim, Ele restaurou a minha família. Ele trouxe a minha família aos pés dEle. Glória a Deus. E Ele está sempre buscando fazer isso com as famílias, né, Carol? A diferença é quem aceita, e hoje está aqui contando a vitória, e quem não aceita, quem quer fazer do seu jeito, não é? E eu vejo vários fechamentos de ciclos, né? E eu entendo, né, Carol, que é isso que o Senhor tem como propósito para nós. E me deixa muito curiosa quando você fala que o Senhor te utiliza, né, como ferramenta para as famílias no seu trabalho. Como que é isso? As pessoas vão lá e falam, a gente quer divorciar, vamos arrumar os papéis aqui, né? Doutora, faz isso para nós, e você fala do amor de Jesus e essas pessoas mudam de ideia, é isso? Cris, existe um mistério, né? Um mistério nisso. Até porque a palavra de Deus diz que nós nunca vamos saber de tudo, né? Nós nunca vamos entender tudo, né? E assim, eu sou advogada de família. Então, eu tenho uma amiga que até que brinca e fala assim, o Luiz, ele casa, porque nós fomos agentes, Deus nos usou para unir pessoas, para regularizar relacionamentos nas células que não estavam regularizados, né? Então, essa minha amiga brincou, Luiz casa e Carol descasa. Gente, por favor, não é assim.
Pessoas chegam até o escritório buscando divórcio. E assim, meu papel, e eu precisei entender que eu tenho um trabalho, existe um trabalho e existe Carol ministerial. Mas existe Carol serva. E Carol serva é serva em qualquer lugar. Carol serva é serva na igreja, é serva em casa, é serva no trabalho, aonde ela estiver. E o Senhor me chamou, e quando o Senhor me chamou para atuar na área de família, Ele me chamou para demonstrar o amor dele. Então hoje, quando pessoas chegam ao escritório querendo divorciar, eu ouço, porque nós somos também, Cris, psicólogos. Sim. Não por formação, mas nós somos. E ali nós ouvimos. E eu sempre tento extrair. Quando a pessoa ela chega a me procurar muito muito machucada, muito magoada, eu sempre converso e eu levo uma palavra. No começo, para mim, foi constrangedor, porque na minha cabeça, e eu entendo assim, que eram setas do inimigo. E a gente precisa ter esse discernimento. Porque na minha cabeça vinha assim, mas eu sou advogada, eu preciso ter um código, eu tenho um código de ética, como que eu vou misturar um pessoal com um profissional? E aí o Senhor foi ministrando ao meu coração, né? E Ele foi me conduzindo. E quando eu vi, Cris, eu já estava orando por pessoas dentro da sala. Amém. Então, pessoas chegam, elas se abrem, elas conversam. E quando eu vejo que é algo muito recente e que tem um risco de arrependimento, quando eu vejo que a pessoa não deu nem oportunidade para que o Senhor ministrasse o casamento dela, ministrasse no coração dela, eu aconselho. Eu falo, olha, a decisão é sua, mas você não quer esperar um pouco? Tá tudo muito recente e casamento é assim mesmo. Já contei o meu testemunho para N pessoas. Amém. Então ali eu já tive casamentos de anos, de 20 anos, em que a pessoa sofria certos abusos verbais e ali eu conversei com ela, conversei com ele. Fiz sessões separadas, fiz sessões em conjunto. E ali ela pensou e ela decidiu reatar o casamento. Ela já havia até dado início no processo, ela decidiu voltar. Nós tivemos casos de mulheres gestantes, mulheres grávidas, me procurar para realmente fazer uma separação e dar andamento em pedidos de pensão gravídicos, alimentos gravídicos e tudo isso. E eu falei, você não quer pensar? Porque eu grávida, eu estava gestante. Eu falei, isso foi recente. Eu gestante, eu me imagino como não é criar um filho com um esposo. Mas e sem o esposo? E sem o pai da criança? Eu vejo hoje o quanto a Antonella ama a minha filha, ela é maravilhosa, mas o quanto ela me suga, o quanto ela me dá trabalho. E agora imagine passar por isso sem o pai dela. E aí conversando, eu apresentei para ela o projeto Filhas com Propósito e ela aceitou fazer. Amém. E ela fez, e ela no final da formatura me mandou uma foto e ela me disse assim, doutora, o quão é bom o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, do meu casamento. E assim, aquilo para mim me emocionou, eu chorei. Porque é isso, se trata disso. E o meu propósito, ele se cumpre independente do lugar. Amém. Glória a Deus, Carol. E hoje você está aqui nos acompanhando no Pode Sim. Quem está conosco é a Carol Valentim. E eu te convido a estar conosco no próximo bloco. E a Carol tem para mim e para você uma grande e inspiradora história de vida. Esteja conosco daqui a pouco. ACH Madeiras, há 27 anos, vendendo qualidade e sustentabilidade para todo o Brasil. Madeiras para painéis ripados, decks, batentes, forros, pergolados, guarnições, paredes, caixaria e vigamentos para coberturas. E de origem 100% legal. ACH Madeiras, mais durabilidade e beleza em seu projeto. ACH Madeiras, tudo para a sua obra. Melhor preço, qualidade e rapidez da entrega. ACH Madeiras, a qualidade que você conhece e a segurança que você precisa na hora de construir ou reformar. Solicite uma visita. 669-9715-1245. Pensou em tintas? Pensou Porto Tintas. Transforme seus projetos em obras de arte com a tinta certa. Temos o produto que você merece e precisa. As melhores marcas e o melhor atendimento da cidade. Não perca tempo. Corra para cá você também. Porto Tintas. Fone 3531-2929 e 99211-3604. Estamos localizados na Avenida das Itaúbas, número 3575, no centro de Sinop. Porto Tintas, trabalhando para colorir ainda mais a sua vida.
Bem-vindo, bem-vinda ao segundo bloco do Pode Sim. Quem está conosco hoje é a Carol Valentim. Carol, minha amiga, onde a sua memória te leva quando você vem para contar a sua história? Qual é a sua memória mais antiga? Criança, A minha memória... jovem, adolescente? Cris, a minha memória mais antiga, ela acaba sendo na infância. Eu tive uma vida assim, eu vivi numa família composta pelo meu pai, minha mãe, mais 2 irmãos. Nós éramos pessoas muito próximas. Minha mãe e meu pai nos criaram assim com todo o amor, com todo o cuidado que eles tinham. Mas ainda assim não era um exemplo de família cristã. Uhum. Então eles entregaram aquilo que eles conseguiam nos entregar naquela época, né? Aquilo que eles receberam. E eu aprendi isso com o processo da vida. Mas eu fui criada dentro de um ambiente em que eram muitos palavrões, muitos xingamentos, atraía-se muitas maldições com isso para minha casa. Uhum. Meu pai é um homem muito trabalhador, brincalhão, mas ao mesmo tempo muito quieto, muito ausente por conta do trabalho e tinha vícios com jogos. Então, por vezes, meu pai gastava o que ele tinha com jogos e minha mãe precisava segurar as pontas da casa. Minha mãe, por outro lado, uma mulher que precisava ser forte, criar os filhos, né, educar, era uma mulher do lar, mas que trabalhava com confeitaria para poder auxiliar no sustento da casa. Então eu cresci nesse ambiente. Eu não cresci num ambiente, Cris, em que eu ouvia minha mãe e meu pai dizer que me amava. Meu pai é falecido, então meu pai faleceu sem eu ouvir dele que ele me ama. Mas eu me sentia amada. Amém. Porque era a maneira como ele tinha, era a linguagem de amor dele, era o cuidado para comigo. Sabe, o cuidado para com os meus irmãos, para com a nossa casa. A minha mãe, apesar de todas as falhas, né? E a minha mãe também, apesar de todas as falhas e apesar de não ser aquela mãe que abraçava, que beijava, que dizia que minha mãe hoje é uma mulher transformada, uma mulher de Deus, uma mulher em que eu me inspiro, sabe, na maternidade. É aquela mulher assim, Cris, que nós, enquanto filhas, tendo condições em casa, nós não podíamos falar, mãe, estou com vontade de comer um bolinho de chuva. Ela sempre estava pronta. Aquela mãe que não tem preguiça de cozinhar para os filhos. Tipo a minha, tipo a nossa. É sobre isso. Em contrapartida, ela não tinha referência cristã. E por não ter referência cristã, ela nos criou, a primeira leva de filhos, porque eu digo que agora ela está na segunda leva e ela está muito melhor. Essa é uma mãe aperfeiçoada. Nessa primeira leva, ela nos criou da maneira como ela tinha, como ela podia. E ali nós fomos criados num ambiente muito simples, muito humilde, sendo criados numa rigidez que era necessária à época e eu louvo a Deus por isso. Mas eu cresci com traumas de coisas que eu vivia ali na infância, na adolescência, por tudo que eu ouvi. E foi um processo até que eu consegui perdoar a minha mãe, pedir perdão também, porque fui uma adolescente rebelde. Então, assim, olhando para trás, eu vejo que eu nasci em um lar que aparentemente, Cris, por fora, era um lar harmônico, porque era uma mãe e um pai juntos, eram filhos, né, reunidos na mesma casa. Em contrapartida, dentro do lar, era um lar desestruturado. Por quê? Eu via minha mãe mandando, coordenando a casa. Era aquilo que o pastor Cláudio Duarte chama de mulher hiena, né? E assim, a minha referência de mulher era o quê? A mulher manda. Eu cresci vendo minha mãe mandar, então, quando eu casar, eu vou reprisar isso, eu vou repetir esses atos. E meu pai sempre muito calado, né? Pedia alguma coisa pro meu pai, fala com a sua mãe, sem autoridade nenhuma, sem postura sacerdotal. Não frequentávamos igreja, então nós éramos criados assim. E por conta da condição social em que nós vivíamos, de muita escassez, sabe, Cris? Nós vivíamos... eu não tenho recordações de passar necessidade de fome, de não ter o arroz para comer. Mas me lembro de ter só o arroz para comer. E assim... Quem já passou por isso sabe que parece que o arroz incha na boca que você não consegue nem engolir. Então, aqueles kisuke, que fazia 2 litros, ele nos ajudava muito na época a poder engolir essa comida. E vendo minha mãe, lembro da minha mãe, isso eu muito nova, muito pequena, eu lembro da minha mãe chorar por essa condição. Foi logo que meu pai sofreu um acidente, ele precisou ficar ausente por conta de uma fratura que ele teve e não tinha como se sustentar. E aí, por conta de toda essa situação, meu pai se submete a voltar para o trabalho para poder prover o alimento. E aonde acontece um acidente ainda pior.
ele fratura a outra perna em 6 lugares, fratura exposta. Minha mãe ali, além de ter as crianças, né, pequenas, nós pequenos, para poder cuidar, ela tem que correr com meu pai para Sorriso, que naquela época não tinha regional, não tinha Sinop não tinha estrutura municipal para poder cuidar, né, do meu pai. E aí ela tinha que ir para Sorriso com meu pai, tinha que ir para Cuiabá com o meu irmão fazer tratamento, e tinha nós ali, não tinha como trabalhar, então nós vivemos durante muito tempo de cestas básicas. Então, para mim hoje, a ação social ela é muito importante, porque eu fui fruto disso. Um dia eu precisei ser ajudada, eu precisei ser alimentada. Então, poder alimentar esse instrumento para alimentar outras casas e ensinar liberdade para essas pessoas, liberdade financeira, ensinar que é possível você trabalhar, que é possível você se desprender de um espírito de miséria que muitas vezes cerca a nossa casa, a nossa família, para mim é muito importante. Amém. Glória a Deus. E quando eu cresço nesse ambiente. E isso gera em mim traumas, gera em mim complexo de rejeição, que vem estourar só na fase adulta. Eu me sentia muito excluída na escola, eu me sentia muito excluída porque eu não tinha condições. Eu não tinha condições de participar de uma festa, de um aniversário, de um amigo secreto que todo ano tinha. Sabe, Cris, o quanto é constrangedor? Todo ano tinha. E eu não podia participar porque eu não tinha condições de levar. E nisso me vem à memória, eu tinha aí uns 9, 10 anos, estava na 3ª ou 4ª série no ensino fundamental, e eu lembro que eu queria tanto participar que eu participei, eu acho que foi o meu primeiro amigo secreto. Eu falei, nossa, estou participando. E ali minha mãe assim querendo, sabe, que desse certo, querendo que montando as coisas para que a gente pudesse prover, para que pudesse aparecer na hora condições para que a gente comprasse o presente, mas não apareceu. O que eu fiz ali? Naquela época nós éramos católicos não praticantes, então na minha casa vivia cheio de esculturas. Eu era muito religiosa, com 10 anos eu dobrava os meus joelhos no chão e eu pegava uns anjinhos de escultura e eu beijava aqueles anjinhos e eu fazia aquelas rezas, sabe? Tinha de cor. E eu peguei aquele anjinho, que pra mim era tão estimado, e eu lavei aquele anjinho. Limpei um anjinho assim de porcelana, limpei, lavei, peguei um saquinho velho que eu tinha lá em casa, todo amarrotado, coloquei, dei um nó assim com uma fitinha, era um pedacinho assim de fitinha, dei um nó assim que eu não sei como que aquela moça conseguiu abrir aquele nó. E cheguei lá e entreguei, porque era o meu melhor. Mas para mim fazer isso foi muito difícil, mas ver o olhar dela quando ela recebeu foi pior, foi assim destruidor para mim. Porque era um olhar de decepção, e eu entendo, porque ela não participou para receber aquilo. Estava nítido que eu peguei algo de dentro da minha casa e eu não tinha outra coisa para dar. Então, situações assim marcaram a minha vida, e eu cresci com complexos. E aí, complexos que foram crescendo no decorrer da adolescência. Quando eu venho para Sinop, eu vivi durante os 13 anos com a minha mãe, meus pais se separam nessa época, minha mãe casa de novo, eu vivo até os 15 anos com ela. E aí eu tenho uma discussão com o meu padrasto. Nesse momento, minha mãe me manda morar com meu padrasto. Novamente eu me senti rejeitada. Morar com meu pai. Sim. Novamente eu me senti rejeitada. E assim, eu entendo a minha mãe hoje perfeitamente. Estava numa fase da adolescência, meu pai não pagava pensão, ela estava com os 3 filhos dentro de casa e eu estava rebelde. Hoje eu compreendo, mas na época eu não tinha maturidade para compreender. Só foi mais dor, né? Mais uma dor. E aí naquele momento, tudo aquilo que eu passei na minha infância estoura e eu crio uma mágoa enorme, um monstro dentro de mim, da minha mãe. Eu não converso mais com ela, sabe? Eu tento assim não ter contato com ela. E os contatos que eu tinha era uma amargura, eu demonstrava amargura dentro de mim. E durante esse período eu passo assim, eu vou morar com meu pai, e eu gosto de falar sobre isso, porque quando eu vou morar com meu pai, Cris, foi a melhor coisa. Em tudo Deus tem propósito, querido, entenda que tudo Deus tem propósito. Nada que você passa na sua vida, você passa por acaso. Amém. Eu fui morar com meu pai, ele morava num sítio, e nesse sítio, eu sou jovem, Cris, eu estou no auge dos meus 30 anos, mas eu fui morar num sítio que não tinha energia elétrica. A nossa energia era lamparina, porque não tinha dinheiro para vela, tá? A gente não tinha, era lamparina à base de óleo. E como você é jovem, isso foi recente, né, Carol? Foi recente. A nossa água encanada era poço, e glória a Deus que o poço era na beira de casa. Nós morávamos em uma casa que era construída de ripinhas e coberta com ternite e um pouco de lona.
Eu dormia em tarimbas. Talvez você em casa nem saiba o que é tarimba, mas é uma base em que nós colocávamos a cama, sabe? 2 paus no chão, fincados no chão, uma base e o colchão em cima. Prateleira era o meu guarda-roupa. A nossa pia para lavar louça era uma tábua estendida assim para fora da janela. Então, era nessa vida, eu tinha fogão a lenha para cozinhar. Banheiro, nós não tínhamos banheiro. Então, as nossas necessidades nós fazíamos no mato. Banho eu tomava no rio. Então, assim, eu fui criada nesse contexto. E para mim foi algo muito bom, porque o meu pai sempre foi muito retraído, Cris. Então, eu nunca consegui me aproximar tanto do meu pai. E nesse ano eu me aproximei dele. E nós brincávamos, e nós conversávamos. E, meu Deus, como foi maravilhoso, sabe? E por que eu falo isso, que isso foi tão importante? Isso aconteceu em 2010. Porque quando eu venho para Sinop em 2011, eu peço autorização dele para vir, eu venho, ele morava no sítio, minha mãe não estava morando na cidade, e eu preciso morar de favor na casa de outras pessoas. Uma família me acolheu, mas logo a família me rejeitou. Juntou as minhas coisas alguns meses depois e entregou sem eu saber, entregou na casa de uma tia minha da cidade, que me acolheu com muito amor, e quando eu fiquei sabendo, as minhas coisas já não estavam mais lá. Sabe, eu não sei nem o que aconteceu, essa é a verdade. E aí eu fui morar com a minha tia, em que eu morei de favor novamente, com muito amor, eles cuidaram de mim, eles me cuidaram, me trataram. E assim eu consegui meu primeiro emprego. Tudo isso, Cris, acontece entre 16 a 17 anos. Sim. E com 17 anos eu vou morar sozinha, trabalhava durante o dia todo, estudava à noite, essa sempre foi a minha rotina. Morava na minha primeira casa, me lembro. E o amor da primeira casa. Cris, só tinha sonho. uma peça. Não era forrada. O piso era de piso queimado, sabe? Um banheirinho simples. Dormia no chão, as minhas roupas em caixa, uma geladeira simples, um fogãozinho. Mas assim, eu me lembro, e trazendo isso à memória, eu lembrei a primeira vez que eu comprei o meu primeiro jogo de tapete para essa casa. Que delícia. Aqueles tapetes que os mascates passavam vendendo, que na primeira lavada Os fios saem. saem todos, parecem arames. Era esse, e eu comecei a rir lembrando disso. Mas foi muito bom, era uma conquista para mim com 17 anos. E eu moro ali, e logo depois meu pai então vem para a cidade, e eu passo a morar com ele. E aí meu pai gostava tanto de sítio, de mato, que vai trabalhar numa chácara e aí ele falece. Então, 2 anos depois de um período longo que eu passei com ele, meu pai veio a falecer. Agora você imagina, Cris, meu pai falecer e eu nunca ter tido o privilégio de conhecer meu pai de perto. Porque há 15 anos morando com esse homem, eu não conhecia ele. Eu tive o privilégio e a oportunidade de conhecer quem era meu pai mesmo ali. E assim, eu me encantei, eu me apaixonei. E nesse processo de sair, né, de morar sozinha, de meu pai falecer, eu me afundei. Então, eu conheci o mundo mesmo, eu conheci bebidas, eu conheci a prostituição, e quando eu falo prostituição, eu falo me relacionar com outras pessoas, né? Eu conheci isso de perto. Então, dos 17 anos até os 19 anos, que é quando eu conheço meu esposo, foram só 2 anos, mas foram 2 anos muito intensos, em que eu vivi muito isso. E eu tinha muitos complexos, eu não queria nada sério, então eu dizia assim, que eu só perdoava segunda-feira porque não tinha um dia na segunda-feira em Sinop. Mas de terça a domingo eu estava em bares, eu estava em festas, eu estava bebendo. Eu trabalhava, Cris, eu chegava 8, 9, 10 horas no trabalho, toda a maquiagem do dia anterior, cheirando bebida, uniforme amassado. Isso quando eu não mentia, eu não ligava para o meu patrão e falava que eu não estava bem, que eu estava doente. Sabe, então, eu vivi isso. Foram 2 anos da minha vida de mundo, mas assim, algo muito profundo, sabe? Carol, por que será que o sofrimento da vida, os traumas, as dores, as perdas, nos levam para o mundo? Por que será que o mundo é tão atrativo, né? Por que será que o sexo livre, a bebida, as amizades, né, de qualquer jeito, sem regras, né? Por que será que isso é tão... tem tanto esse poder de nós acharmos que vai nos preencher? Por que será que toda vez é sempre o mesmo caminho? Por que será que essa receita dá tão certo, né? É sempre a mesma história, né? Eu costumo pensar, Cris, que nós somos seres espirituais que habitamos num corpo. Natural. E aí nós temos o pecado que habita em nós. E nós vivemos em um mundo caído.
Então imagina, nós somos seres espirituais, que tem um espírito que tende ao Senhor, mas nós vivemos em um lugar caído, em um mundo caído, sim, e temos o pecado dentro de nós. Então assim, a força do pecado ela é muito grande. E quando nós estamos no mundo, né, ou nós não conhecemos verdadeiramente a Cristo, não há uma revelação diante dos nossos olhos de quem Cristo é, nós tendemos para o pecado. Parece que a porta larga, que é aquilo que diz a palavra, ela é muito mais fácil, ela está a um passo de nós. E quando você falou sobre algo vazio, era exatamente isso. Eu, trazendo a memória sobre essas coisas agora, nesses últimos dias, o Senhor me trouxe o sentimento que eu tinha quando eu chegava em casa. Eu ia para as festas, eu aproveitava, eu bebia, eu me relacionava, eu chegava em casa, eu estava sozinha. Eu morava em um quarto, no centro, e eu me via sozinha nesse quarto. É um preenchimento instantâneo, né? E eu vivia uma solidão, exatamente, Cris. Aquilo que na festa parecia que era uma euforia, quando eu chegava em casa, dissipava. Acabou, eu não tinha mais. E eu vivia uma solidão dentro de mim, um vazio. Essa era a verdade. E eu tentei preencher esse vazio, principalmente com a perda do meu pai, com outras coisas, mas era tudo em vão. Era tudo em vão. E aí um dia, Cris, me vendo nesse marasmo, sabe, nesse emaranhado, eu falei, eu não quero isso para mim, mas eu não conseguia sair. Glória a Deus. Sabe como eu me via, Cris? Eu me via, e nisso eu tomei uma decisão, cheguei em casa, dobrei os meus joelhos no chão e falei assim, Pai, em prantos, chorando, era só o que eu conseguia dizer. Eu falava, Deus, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais essa vida, eu não quero mais isso para mim, mas eu não consigo sair, Senhor, então me ajuda. E caí no chão. Naquele momento eu me via, Cris, assim. Eu não sei se foi uma visão que o Senhor me deu, mas eu me via com as mãos assim e acorrentada. Aquelas correntes com os elos grossos, assim, e eu não conseguia sair. Era impossível que eu de dentro pudesse sair. Alguém de fora precisava me tirar. E esse alguém era Cristo. Amém. Naquele momento, o Senhor planta o Luiz na minha vida. Aleluia. É nesse momento que o meu esposo aparece. E através da vida dele, eu pude ver o cuidado do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E a gente sempre entende que o sofrimento tem um propósito, né, Carol? Por mais que seja escolha nossa, né? E que esse propósito geralmente é para que quando alguém que está passando por isso precisar do nosso apoio, precisar de uma palavra, nós não vamos só ter o teórico. Nós vamos saber como é a dor no coração daquela pessoa, né? Como é que ela está se sentindo, porque nós também já estivemos lá e já nos sentimos assim um dia. Sim. Também, não é? E por isso que nós entendemos que há tudo, né, um propósito do Senhor. Amém, queridos? E hoje nós estamos aqui no Pode Sim com a Carol Valentim. Uma alegria, Carol, ter você aqui. Que delícia essa conversa. O prazer é meu, querido, de poder compartilhar um pouquinho da minha vida em primeira mão com você aqui no Pode Sim. Glória a Deus, glória a Deus. E eu te convido a estar conosco aqui no terceiro e último bloco, entendendo como é o desfecho, né, desse grande testemunho da vida da Carol. Te espero daqui a pouco, amém? Pensou em tintas? Pensou Porto Tintas. Transforme seus projetos em obras de arte com a tinta certa. Temos o produto que você merece e precisa. As melhores marcas e o melhor atendimento da cidade. Não perca tempo. Corra para cá você também. Porto Tintas. Fone 3531-2929 e 99211-3604. Estamos localizados na Avenida das Itaúbas, número 3575, no centro de Sinop. Porto Tintas, trabalhando para colorir ainda mais a sua vida. ACH Madeiras, há 27 anos, vendendo qualidade e sustentabilidade para todo o Brasil. Madeiras para painéis ripados, decks, batentes, forros, pergolados, guarnições, paredes, caixaria e vigamentos para coberturas. E de origem 100% legal. ACH Madeiras, mais durabilidade e beleza em seu projeto. ACH Madeiras, tudo para a sua obra. Melhor preço, qualidade e rapidez da entrega. ACH Madeiras, a qualidade que você conhece e a segurança que você precisa na hora de construir ou reformar.
Solicite uma visita. 66 99715 1245. Esse recado é para você, lojista, que precisa dar um up em suas vendas. Que tal fazer uma sacola de papel para embalar os seus produtos de forma rápida e prática? Faça suas embalagens com a MT Sacolas de Papel e surpreenda seus clientes. Mais que uma sacola de papel, uma forma inteligente para divulgar sua marca. Faça seu orçamento pelo nosso WhatsApp. Atendemos todo o estado de Mato Grosso. E o Pode Sim de hoje está recebendo essa maravilhosa filha de papai, Carol Valentim. E a Carol nos contava no segundo bloco o quanto tantas dores, né, Carol, te levaram para um lugar ruim, né? Te levaram para um lugar de busca de preenchimento de um vazio. E quando você se ajoelha e pede para o Senhor uma transformação, e a gente vê o porquê nesse momento, né, Carol, que a palavra do Senhor nos incita tanto a clamar e pedir e dizer aquilo que realmente está dentro de nós, né? Todas as vezes que eu olho para a minha história, que eu me lembro dos clamores desesperados, logo na sequência eu vejo respostas da parte do Senhor. Glória a né? Deus. Um processo, um mar que se abre. E logo após esse clamor que você faz para o Senhor, abrindo seu coração e dizendo que você não consegue mais daquela forma, como se segue? E aí o Luiz aparece na minha vida, Cris. O Luiz aparece, assim, como resposta à minha oração. Hoje eu entendo como resposta à minha oração. E aí o Luiz aparece, nós começamos a nos relacionar e logo eu engravido. Então, o que motivou o meu casamento, a nossa união na época, em 2013, foi a gravidez, a gestação. Então, nós nos unimos, casamos. Um mês depois eu recebo a notícia que o meu bebê havia morrido, que eu havia sofrido um aborto. E ali o chão para mim se abre. Por quê? Porque eu recebi essa notícia no dia do aniversário do meu pai. Oh, meu Deus. Tinham 11 meses que meu pai tinha falecido. Então, naquele momento, eu já estava frequentando uma igreja, eu já estava fazendo campanhas, mas tudo muito no início. Então, eu ainda não entendi os propósitos do Senhor. E ali o meu bebê foi e eu quase entrei em depressão, porque para mim o Senhor levou um pilar da minha vida, mas aí o Senhor estava me entregando outro e de repente o Senhor tira o outro. Mas ali eu decidi acreditar que o Senhor, apesar de não entender naquele momento, apesar de não ter discernimento, eu decidi confiar que o Senhor tinha propósito. Amém. E ali se seguiram, Cris. Nós continuamos casados e o primeiro ano e meio de casamento foi muito difícil. Muito difícil porque eu carregava traumas. E eu queria replicar dentro da minha casa aquilo que eu sempre vi minha mãe fazendo, eu queria mandar. Então eu me impus sobre o Luiz. Nós já chegamos a nos separar várias vezes. Para você ter uma ideia, nessa época dos primeiros 18 meses de casamento, nós brigávamos, ficávamos 2, 3 dias sem conversar dentro da mesma casa, dormindo separados assim, sabe, um de costas para o outro. E quando nós fazíamos as pazes, eram 2 dias no máximo. Novamente uma briga, novamente 3 dias. Que triste. Isso não foram 2 meses, não foram 6 meses, foram 18 meses assim. Foi 1 ano e meio de muita guerra, sabe? De muita guerra, muita batalha. E isso eu já estava dentro da igreja. Mas sabe, Cris, quando você vai para a igreja, mas não deixa o Senhor transformar a sua vida? Lá na igreja era uma pessoa, em casa outra completamente diferente. Muito orgulhosa, muito soberba, muito arrogante. E aí o Senhor foi ministrando ao meu coração durante esse período. O Senhor foi ministrando. Então, logo que nós nos unimos em 2013, nós decidimos em 2014, isso foi gradual. Nós decidimos em 2014 iniciar compondo renda, porque até então era meu dinheiro e seu dinheiro. Então, a primeira transformação que Deus fez no nosso casamento é abrir a nossa mente, mesmo nós ainda não conhecendo que casamento era uma só carne, né? E nesse momento nós não estávamos casados, estávamos só unidos, né, em união estável. Nós decidimos unir as rendas, unificar. E assim, isso já serve para muitas vezes você que está nos assistindo. E eu falo isso, Cris, porque eu recebo muito disso. Tanto hoje cuidando de pessoas, eu recebo muito disso, porque é o meu dinheiro, porque é o dinheiro dele. Não existe meu dinheiro e dinheiro dele, existe dinheiro nosso. Existe união. Então, quando você... Uma só carne em todas as áreas, né, Carol? Você unifica isso, porque isso traz contenda. Isso era motivador de contenda dentro da minha casa. Então, quando eu entendi isso, nós unificamos e a contenda financeira, ela acabou.
Glória Acabou. a Deus, glória a Então, Deus. era meu dinheiro, era dinheiro dele. Isso foi tão poderoso, porque nós vivemos isso há 10 anos já. E durante esse período, eu precisei migrar do trabalho anterior para a minha profissão hoje. Então, eu fiquei sem ganhos por um período. E meu marido sustentou sozinho a casa, e era nosso dinheiro. Nós nunca tivemos problema. Quando ele precisou fazer a transição, também o sustento partiu de mim, algo temporal, e era nosso dinheiro. Então, nós não tínhamos problema com isso, sabe? E é isso que é o sentido, é isso que o Senhor quer tratar dentro de nós. E aí, a segunda transformação que Deus faz em 2015, que foi um ano assim de crescimento mesmo para nós, dizimistas. Nós decidimos iniciar o ano de 2015 dizimando. Aleluia. E ali foi um tempo, Cris, maravilhoso, porque aí o Senhor já estava trabalhando nos nossos corações. O nosso casamento ele estava mais alicerçado. O ano de 2015 foi o ano em que nós casamos em agosto. Amém. Foi o ano que nós batizamos em dezembro. Foi o ano em que eu comecei a servir a Igreja de Cristo assim que eu batizei em dezembro. Foi um ano em que nós conseguimos construir a casa que nós moramos hoje. Eu, no auge dos meus 20, 21 anos, foi o ano que nós conseguimos comprar nosso primeiro carro. Aleluia. Então, assim, Deus moveu, Deus nos surpreendeu nesse Amém. ano. E aí Ele estava nos transformando, mas ainda eu não era a esposa que eu precisava ser. Eu ainda era uma esposa rixosa. Aquela esposa que é melhor você morar no fundo, que diz a palavra do Senhor, que diz Provérbios, né? Salomão sabiamente diz que é melhor morar no fundo do quintal do que morar dentro de uma casa com uma esposa rixosa. A esposa rixosa parece uma goteira que nunca para. Eu era essa esposa, sabe? Iracunda, porque era isso, eu herdei isso da minha mãe, Cris. E apesar de tentar me desvencilhar era muito difícil. Dê alguns exemplos para nós dessas atitudes, por favor, Carol. Luiz, na época, eu dependia dele para me buscar no trabalho, porque eu não pilotava, não dirigia, nós tínhamos uma moto. E aí, quando ele atrasar, e assim, nós trabalhávamos na mesma empresa, em lojas separadas, nessa época. Nós nos conhecemos trabalhando na mesma loja, mudamos de empresas, trabalhamos na mesma empresa em lojas distintas. E aí, o horário de almoço, às vezes chegava clientes, porque nós trabalhávamos com venda. Cris, ele não podia atrasar. Porque se ele atrasasse, era motivo de briga. E eu brigava. Na nossa casa, Cris, eu nunca repliquei aquilo que minha mãe fazia. Nós nunca nos faltamos com respeito, nós nunca nos xingamos, nós nunca fizemos isso. Então, assim, nós nunca tivemos que nos perdoar por isso. Mas eu falava alto, mas eu me impunha, sabe? Como se eu fosse a chefe da família. Então, eu não aceitava que ele chegasse mais tarde. Eu falava assim, não, você tem que me buscar no horário. Você tem, e falava para ele muitas coisas. E ele ouvia quieto, sabe? Isso crescia. O Luiz nunca foi de expor, mas isso criava dentro dele amargura. E isso veio explodir mais pra frente. Pra gente ver, né, Carol, o quanto que nós, enquanto esposas, a gente vai machucando os maridos, né? A gente vai querendo impor a nossa vontade, não ouvindo, querendo ser dona da verdade. O quanto eles vão se machucando, porque nós falamos, eles retêm, né? Dificilmente eles vão reclamar, dificilmente eles vão, né, protestar. E quando isso acontece, já está muito ruim. Já né? está As muito coisas avançado. já estão muito... E nós acabamos nos esquecendo como esposas do nosso papel de uma só carne. Ou seja, se eu estou ferindo a carne dele, eu também estou ferindo a minha, porque nós somos uma só. Exatamente. E ali, Cris, eu, mesmo diante desse cenário, eu falava para ele, eu não pedi a opinião dele sobre as coisas, não me lembro. Chega assim, ser cômico. Seria cômico se não fosse trágico, vou trazer esse ditado aqui. Uma vez eu fui em um local... Olha a fonte do orgulho. Isso não tem muitos anos, Cris, de 2016, 2017. E aí eu fui nesse local, quase 2017 para 2018. E eles vendiam curso para leitura avançada. E eles ofereceram curso, e eu estava finalizando a faculdade. Achei, nossa, o curso seria legal, seria bom para mim, vou fazer o curso. E aí fui lá, o orçamento era altíssimo, eu não tinha condições de arcar com o curso. O curso era quase R$4.000, né, assalariada, e nós estávamos com projetos. Mas aí... Aquela pessoa que me atendeu, ele olhou dentro dos meus olhos e me perguntou assim, você depende de alguém para dar essa decisão sobre fazer o curso? Eu, muito humilde, o que eu respondi? Não, vamos fazer o curso agora. Assinei um contrato. Eu não precisei nem sair de lá de dentro para me arrepender do que eu fiz, mas não voltei atrás. Mas tudo isso motivada por orgulho, por conta de uma pergunta. Ele despertou um gatilho em mim.
E assim, era só um dos exemplos. E aí, durante todo esse cenário, eu fui matando o amor, o respeito que o meu marido tinha por mim. E nós chegamos em uma fase da vida em que nós só trabalhávamos, aquela frenesia de trabalhar segunda a sábado com vendas, estudo à noite porque ele também estudava, e chegamos num momento que o nosso casamento estava desgastado. Nós nos perdemos. Nós não tínhamos assunto dentro da casa. Eu tinha assunto com todo mundo fora de casa, mas com meu marido eu não tinha. Ele tinha assuntos fora de casa, brincava, mas dentro da casa ele era ríspido, ele era seco comigo. Isso era um abismo chamando a outro. Até que chega um momento, Cris, que a minha conversão acontece em 2018, os meus olhos se abrem e eu começo a ser transformada, e o Senhor começa a me transformar. E eu começo a mudar. Só que eu semeei durante muitos anos aquilo. Eu semeei durante muitos anos discórdia, eu semeei durante muitos anos desrespeito, desonra. Para agora, de uma hora para outra, a chave virar dentro dele. Eu fui tocado, o Senhor abriu os meus olhos, mas isso não tinha acontecido com ele ainda. E aí, um ano depois, eu vivendo todo um amor, saindo da igreja em que eu estava por entender que o ciclo ali tinha se encerrado, que o Senhor não me queria mais ali, indo para a igreja IBN Jacarandás, e ali sendo amada, voltando de um encontro poderoso com o Senhor, de repente meu marido me faz a pergunta: Carol, você está feliz com o nosso casamento? E ali começa uma outra batalha na minha vida, que foi com relação ao meu casamento. Ali ele quer se separar porque ele não estava mais feliz, ele não estava mais contente. E eu estava vivendo o primeiro amor com Cristo. Eu estava vendo o primeiro amor, eu estava em êxtase. Eu sem sabedoria para lidar com aquela situação, porque eu estava vivendo o primeiro amor com Cristo. E o Senhor começou a me moldar em algumas coisas, mas ainda assim eu entrei em desespero. Falei, meu Deus, o que eu faço? Ele catou as coisas dele, foi para a casa da mãe dele em Apiacás passar um tempo, né? Passou um tempo em Apiacás, eu fiquei sozinha, e aí eu desesperada entrava nas redes sociais, printava um monte de coisas que nós havíamos postado, mandava para ele, comecei a me humilhar, comecei a chorar, comecei a falar que eu precisava dele, que eu não queria aquilo, comecei a pedir perdão. E ele, Carol, não faz isso, Carol, você não precisa disso, sabe? Muita mansidão, meu Deus, o homem até nessa hora, até para me dispensar nessa hora foi manso. Uma lição para mim. Mais uma. E aí ele falava, e assim, eu desesperada, Cris. E eu começava a orar ao Senhor. E ali eu comecei a sofrer uma dor muito grande. Então, eu tentava reconquistar ele dentro de casa, eu tentava ser uma esposa melhor. Ele que nunca foi de sair, começa a sair com um grupo de amigos que eu conhecia, mas começa a sair, não me convida para sair, começa a voltar tarde, uma outra noite não dorme em casa, e ainda assim ele voltava para casa, eu não falava nada, nós compartilhávamos a mesma cama juntos, e eu mesmo assim tentando voltar para esse homem, tentando reatar esse casamento com esse homem, com esse perfil, porque ele já não era mais o marido com quem eu casei lá atrás, ele estava se transformando numa outra pessoa. E até chegar no momento, Cris, assim, dele viajar, passar um final de semana fora com esse grupo de amigos, sabe, não me convidar, eu me sentia assim desrespeitada, mas na cabeça dele nós já estávamos separados, mas na minha não. E eu com aliança, ele já sem aliança. E aí até que ele decide sair de casa. E para mim foi assim, muito difícil, porque eu comecei a orar ao Senhor, eu orei ao Senhor, eu orava, eu chorava. E a dor que eu sentia era uma dor tão grande, tão grande, tão grande, que eu cheguei a um ponto de pedir para Deus me levar. Eu já não queria mais viver. E entenda que eu não queria mais viver, não porque eu pensei em tirar minha vida, porque eu estava cheia de Deus, o Senhor estava me sustentando, mas eu não queria mais estar nessa terra, porque eu queria que o Senhor me recolhesse. Senhor, volta, o Senhor me leva, não tem propósito eu estar aqui. Mas isso, Cris, não é porque eu estava apenas sem o meu marido. Isso porque estar sem o Luiz, para mim, simbolizava uma possibilidade de volta, de retorno ao mundo. Eu morria de medo de voltar para o mundo. Era um risco. Eu achava, Cris, que se o Luiz me deixasse, eu voltaria para o mundo. Eu não queria mais aquela vida para mim, mas eu achava que a minha força estava no casamento. Eu também tinha muito medo de como eu iria me prover, porque eu estava em uma transição. Eu estava na advocacia em carreira solo, no início da advocacia, e estava iniciando uma sociedade, não estava nada estável ainda. Era início da pandemia em 2020. Eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou me sustentar, Senhor? Eu tinha medo de não conseguir arcar com as responsabilidades de casa. E ainda era carregada de culpa. Eu carregava a culpa de não ter sido uma boa esposa,
de não ter sido uma esposa conforme eu deveria ter Afinal sido. de contas, a gente sabe o que nós semeamos ao longo do tempo sobre a vida das pessoas, né, Carol? Isso, e isso me confrontava e a culpa, ela me aprisionou. Por conta da culpa eu chorei muito, por conta da culpa eu pedi para o Senhor me levar, por conta da culpa eu me humilhava, eu suportava coisas dentro de casa. Até que o Luiz sai de casa e quando ele sai, antes um pouco dele sair, eu vou conversar com o pastor e aqui, Cris, o Senhor começa a trabalhar na minha vida pessoal, porque quando eu começo a passar por tudo isso e o Luiz está decidido a separar, ele fala assim, então nesse momento o Senhor trabalha na minha vida. E ele trabalha porque eu era muito orgulhosa. Então, na minha cabeça, eu não precisava abrir a minha vida para pessoas. Eu respeitava a pessoa que o Senhor colocou à frente da igreja, o nosso pastor, mas eu não conhecia, ele não conhecia a minha vida, então eu achava que não tinha importância eu abrir o meu coração para ele. Não precisava, eu não me conhecia. Mas o Senhor queria trabalhar em mim. Então, nesse momento, eu vou até o nosso pastor e eu converso com ele e eu falo para ele aquilo que se passava na minha vida e ele me aconselha. E ali o Senhor começa a quebrar aquele orgulho que havia em mim. Fala, filha, você depende de pessoas, você precisa de pessoas. E aí depois desse período, o Luiz acaba saindo de casa e eu começo a me aprofundar em experiências com o Senhor. O Senhor me dá a minha primeira experiência, que foi o dom de falar em línguas. E aí, depois disso, o Senhor começa a falar comigo e eu começo a ouvir a voz do Senhor. Eu falo, meu Deus, que incrível isso. Será que é coisa da minha cabeça? Será que é Deus mesmo falando? E em meio a tudo isso, o Senhor me entrega uma promessa. Eu orando e chorando pela restauração do meu casamento, Ele fala assim para mim, filha, eu vou atender o seu pedido e você saberá que eu sou Deus na tua vida. A partir daquele momento, todos os dias eu começo a orar e eu começo a falar, Senhor, é do Senhor mesmo? Será que não veio de mim, do meu coração? E aí o Senhor fala, consente, fala, não filha, é meu, é promessa minha, eu vou cumprir. Acalma o seu coração, persevera, continue. E por muito tempo o Senhor falava, persevera, persevera. E todos os dias eu colocava em prova diante do Senhor aquela promessa. Até que um dia o Senhor foi muito claro comigo e falou assim, eu não sou homem para que minta, nem filho de homem para que me arrependa. Tendo eu dito, não farei, tendo eu falado, não cumprirei. A partir daquele momento eu entendi que era promessa do Senhor. Pessoas crendo ou não, o Senhor tinha uma promessa para a minha vida e Ele cumpriria no tempo dele. E durante todo esse período, o Luiz, dessa promessa do Senhor, o Luiz, ele retorna para casa. Ele volta para casa. E quando ele volta para casa, eu falei, glória a Deus, o Senhor cumpriu a promessa dele. E aí, quando o Luiz ele volta para casa, ele entra em contato comigo e fala que quer voltar, que quer reatar. Eu quero que as coisas aconteçam tudo muito rápido. E eu não espero o processo do Senhor, eu não respeito o processo do Senhor. E o Luiz queria ir com calma, mas eu novamente me impondo, falei, não, somos casados, temos que voltar agora. Ele volta para casa. Quando ele volta, 2 meses depois, nós estamos separados. E quando ele me fez essa promessa lá atrás, Cris, o Senhor, que Ele nos trata, né, com a fé. Ele falou assim, filha, você vai chegar no seu escritório, nos momentos devocionais que você tem, e você vai falar para aquele grupo de pessoas da promessa que eu te fiz. Ali eu já gelei. Falei, Senhor, mais. Ele falou, não, você não confia que foi eu que falei? Então agora você vai abrir. E ali, Cris, eu falo, o Senhor está se passando assim na minha vida e o Senhor disse que vai restaurar o meu casamento e eu saberei que Ele é Deus na minha vida e vocês verão. Tremendo, né? Falei. Mandou, né? Quando o Luiz volta, eu falei, se cumpriu. Fiquei toda feliz. Eu precisava mostrar para o mundo que a palavra de Deus era verdadeira. Só que 2 meses depois, o Luiz vai embora de novo. O nosso casamento termina. O Luiz vai embora. Alguns meses depois, ele fica alguns meses dentro da mesma casa que eu, depois ele sai. E eu falo, meu Deus, que promessa é essa? O Senhor me fez uma promessa, o Senhor fez abrir com pessoas e agora esse meu marido sai, como eu fico? E aí, nesse momento, aparece o curso Filhas com Propósito, que antigamente Separados. tinha o nome Separados. E aí, o Filhas com Propósito, ele ministra fortemente o meu coração. Quando eu chego no curso, eu chego quebrada. Não sabia que estava, mas eu estava. Tinha mazelas no meu coração por tudo aquilo que eu suportei no passado por conta da culpa, estourou naquele momento. Estava escondido e estava prestes a estourar. O meu casamento, Cris, não deu certo nesse primeiro retorno do Luiz porque eu não estava pronta para receber. Eu não havia sido curada.
Eu não havia me libertado da culpa, eu ainda era movida por culpa. Eu já tinha entendido, Cris, que eu não iria voltar para o mundo sem o Luiz. Eu já tinha entendido que o Senhor me sustentava porque eu prosperei nesse período. Sim. Mas eu ainda não tinha me desvencilhado da culpa. E foi no Filhas com Propósito que eu deixei aquele fardo. Glória a Deus. Você já leu o livro Peregrino, né? E no começo, o peregrino, ele carrega um fardo muito grande. E eu me vi exatamente como ele. E naquele momento, em uma das lições, eu consegui me libertar. E aquilo, e a representação da liberdade que eu experimentei ali foi o retirar da aliança. E não porque eu já estava me sentindo solteira, eu queria me divorciar, não é isso. É porque eu estava com a aliança por culpa. Eu me lembro. Então o Senhor me tratou, e o Senhor me curou e usou a vida de vocês. E como eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Como esse ministério de Filhas com Propósito é importante. Se você é viúva, é separado, está em processo e não fez, querida, faça. É um agente de transformação, um agente de cura para nós. Eu entrei achando que seria só um curso. Vou fazer, mas o que o Senhor tem para tratar comigo, Ele trata comigo no secreto. Eu estava enganada. Eu estava doente emocionalmente. O Senhor me curou, Ele me tratou. E a partir daquele momento, queridos, eu tomo uma outra postura. Eu falo, Pai, eu entendi que o meu casamento, essa área quem vai coordenar é o Senhor. Porque, Cris, quando nós estamos nesse processo, nós não sabemos como agir. Nós queremos ajudar Deus. E Deus não precisa da nossa ajuda. Sim. Não nesse setor, não nesse cenário. E eu falei, Senhor, eu vou deixar o Senhor trabalhar e eu vou cuidar de outras áreas. E eu comecei a me posicionar. Eu deixei o Luiz de lado e comecei. E isso foi mexendo com ele. Durante esse período, então, eu falo meses depois, eu entro em contato com o Luiz e eu falo para ele para que a gente consiga resolver. Nós tínhamos pendências de bens para resolver e eu precisava resolver isso e eu toco no divórcio com ele. E isso o assusta. E aí ele vem conversar comigo. E aí o Senhor começa um processo de restauração. Glória a Deus. Nesse processo, eu não pulei etapas. Nesse processo eu falei, se você quer hoje retomar o nosso casamento, eu não sou a mesma mulher. Você vai ter que me reconquistar. Eu respeitei quem Deus me criou para ser. Amém. A filha Amém. de Deus, porque eu não estava me respeitando. Glória a Deus. Então eu comecei a me respeitar e eu falei assim, eu sou filha de Deus, eu sou princesa do Senhor, eu sou filha amada. E é assim que eu vou me comportar. Amém. E aí, o Luiz, nós começamos todo um processo de cortejo, de namoro, de noivado, até que nós retomamos o casamento. E, Cris, a restauração do meu casamento, ela não acontece quando nós voltamos a morar. Não, ele vai além. Foi depois que nós voltamos a morar, existiu um processo para a retomada do relacionamento. E eu orava a Deus, pedindo para que Deus colocasse sentimento no meu coração, amor no meu coração para com ele, amor no coração dele para comigo. E o Senhor foi colocando, e o Senhor foi moldando o Luiz, Ele foi me moldando dentro do contexto do casamento. Ele foi me dando mansidão, Ele foi me dando domínio próprio, Ele foi transformando o coração daquele homem. Até que através do curso Casados para Sempre, que no início ele tinha uma resistência para fazer, ele faz. E aí quando ele faz, algo acontece na nossa vida. Ele começa a entender a chamada de Deus, ele começa a servir a Cristo na igreja de Cristo. Ele se torna um marido melhor. Ele começa a participar do culto dos homens, que é tão importante, que tem moldado tanto o caráter dele. E ele aceita ir para o encontro com Deus, que foi um divisor de águas na nossa vida. Então hoje eu vivo a plenitude do Senhor. O Senhor, eu queria tanto ser mãe, Cris, e o Senhor me deu presente. Quando eu queria engravidar desde 2020, quando nós estávamos no início desse processo de divórcio. E aí o Senhor me concedeu o momento certo de engravidar era agora. Aleluia. Quando nós decidimos em 2023 engravidar, 2022 engravidar, o Senhor nos concedeu. Nós de imediato engravidamos e eu gestei a Antonella e foi tão lindo, foi tão mágico, foi tão poderoso, porque eu tive uma gestação tão maravilhosa em que eu pude continuar servindo ao Senhor até na última semana. Na última semana, perto para parir a Antonella, eu estava fazendo visitas ao pessoal da célula. Amém. Então, assim, foi maravilhoso. O Senhor me permitiu viver isso. Glória a Deus. E hoje eu tenho prazer em dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que o Senhor restaurou a nossa história, o Senhor restaurou a nossa família. E o Senhor nos usa hoje para ser agente de transformação e de restauração para outras famílias. Glória a Deus. Quando você olha para a sua história, Carol, qual era o grande objetivo? Você entende que o Senhor tinha um grande objetivo
em tudo que você viveu? Hoje você consegue entender qual era? Eu consigo, Cris. Hoje eu consigo entender que o Senhor sempre quis, através da minha vida, cuidar de pessoas. O propósito sempre foi cuidar de pessoas. E quando Ele foi me moldando, né, com traumas lá no passado, quando eu cheguei a Cristo, eu fui curada. Traumas da minha infância, complexos de rejeição, o Senhor me curou. O Senhor me curou de traumas que eu tinha da minha mãe, de a maneira como eu lidava, a maneira como eu fui criada. E o Senhor foi tratando isso dentro de mim. Então hoje eu só posso cuidar de pessoas e cuidar de famílias, porque um dia eu fui cuidada por Ele. E um dia, Cris, eu me submeti ao processo. Porque o processo, ele é muito doloroso. Ele é muito. Eu lembro que durante esse período, eu fiquei de moto. O Luiz ficou com o carro, fiquei na casa e com a moto, ele ficou com o carro. E eu ficava constrangida em usar a moto por conta da minha profissão. Então, quando eu chegava nos lugares, eu deixava a moto distante e eu ia. E quando eu entendi que o Senhor queria trabalhar em mim o orgulho com relação a isso, eu falei, Senhor, se o Senhor quer, eu vou fazer. Eu começava a chegar nos lugares e eu deixava a moto na frente dos lugares. Se eu pudesse entrar até com o capacete, eu entrava, porque eu me submetia ao processo. E ali não tinha a ver com a moto, tinha a ver comigo. Era a maneira como o meu orgulho, como o Senhor tinha para trabalhar comigo. E eu me submeti. E eu faço isso até hoje. Quando eu vejo algo em mim que me expõe, que me envergonha, que eu vejo que é ego, eu falo, eu não aceito, eu não admito isso. Então eu me submeto ao processo, ainda que seja doloroso, porque eu sei que o propósito de Deus é muito maior. É muito maior do que algo que para mim é pequeno, algo que para mim é só ego, é só orgulho. Carol, que honra entender tudo isso da sua vida, entender cada processo que você entendeu que precisava passar e que você entendeu que tudo nisso havia um propósito. Às vezes nós ficamos por muito tempo da nossa vida sofrendo porque nós não absorvemos o processo, né? Porque nós não queremos nos submeter àquilo que o Senhor tem para que a gente viva o propósito final dele. E como foi para você contar pela primeira vez o seu testemunho? Cris, foi muito bom, mas também foi desafiador, porque o Senhor fez tantas coisas na minha vida. Sim. Que a gente tem vontade de falar e falar e falar. Mas assim, antes de vir, eu orei e pedi para que o Espírito Santo trouxesse à minha memória aquilo que realmente iria edificar você de casa. Glória a Deus. Aquilo que realmente iria trazer alegria, esperança, vontade de perseverar na sua luta. E eu entendo que aquilo que nós compartilhamos aqui é aquilo que pessoas precisavam ouvir. E mais que isso, enquanto eu lembrava e falava com você, o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Então, para mim foi delicioso participar desse momento, delicioso falar um pouco do que o Senhor tem feito na minha vida. E quando a gente relembra isso, quão bom quão fiel Ele é, quão maravilhoso Ele é. Meu Deus. Nós é que somos ministrados com o nosso testemunho, né, Carol? Exatamente. Fala, meu Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom. E como foi para você estar conosco no Pode Sim? Como foi para você falar para um público tão grande? Porque às vezes a gente contar a história para uma pessoa, duas, uma célula, é uma coisa. Mas aqui tem pessoas nos assistindo que não nos conhecem, outras nos conhecem muito bem, outras têm uma visão de nós que nunca imaginou, né, que essa seria a nossa história. E o Pode Sim, ele é esse instrumento, né, para que através deste programa as pessoas entendam quem nós somos, para entender quem também elas são, né? Glória a Deus. Então, como que foi para você estar no Pode Sim hoje, Carol? Para mim foi uma honra, Cris, uma honra assim sem precedentes. Eu até nem tomei café da manhã porque de nervosa que eu fiquei, porque eu falei assim, pai, uma coisa é compartilhar com uma outra pessoa, outra coisa é ministrar na vida de tantas pessoas. E assim, isso é pelo senso de responsabilidade que a gente tem com aquilo que a gente vai falar. Mas para mim, Cris, foi maravilhoso estar com você aqui conversando, que conversa deliciosa. Foi um bate-papo, foi uma conversa em que o Espírito Santo ministrou em mim e que Ele ministrou através de mim. Tenho certeza que você de casa foi alcançado. E para mim foi uma honra estar com você aqui nesse momento e estar com você também na sua casa, que abriu as portas para nos receber nesse momento, nesse dia. E eu espero de verdade que Deus venha ministrar no seu coração, que você venha receber cada palavra que foi dita aqui como um olhar de esperança,
que com Cristo é possível vencer, que com Ele é possível ser feliz, é possível você atingir objetivos, alcançar metas e ter uma família, viver em família, completude, que é isso que Ele tem para a sua vida. Glória a Deus. Muito obrigada, minha amiga. Que o Senhor agradeço. continue te usando poderosamente, nos emocionando com a sua alegria contagiante, com a sua beleza, com tudo isso que Ele tem colocado nas suas mãos. Muito obrigada. Amém. Esteja amiga. sempre conosco, continue inspirando as pessoas com a sua história. Obrigada. Amém, amiga. Eu quem agradeço. Você é uma mulher que me inspira. Amém. Eu falei da Jane, mas eu preciso falar Glória de você a também. Deus, amém. Você é maravilhosa. Que inspiração de mulher. Quantas vezes eu me inspirei em você como esposa e me inspiro até Amém, hoje. E aleluia. não só como esposa, mas como serva, filha, mãe. Amém. Muito obrigada pela Obrigada. sua amizade, viu? Glória a Eu amo Deus. você. Te amo, minha amiga. Que lindo! O Pode Sim faz isso. O Pode Sim promove encontros, encontros entre pessoas, encontros entre você e o Senhor, encontros entre você e você mesmo. E o meu desafio para você no dia de hoje é que, assim como a Carol entendeu que em cada processo da vida dela havia um grande propósito e hoje ela tem muita clareza sobre cada um deles, que você também se desafie a contar essas verdades para você. Abrir o seu coração, abrir os seus olhos para viver o melhor de Deus para a sua vida. Nunca se esquecendo que eu e você podemos mais no amor do Senhor. Amém? Pensou em tintas? Pensou Porto Tintas. Transforme seus projetos em obras de arte com a tinta certa. Temos o produto que você merece e precisa. As melhores marcas e o melhor atendimento da cidade. Não perca tempo. Corra para cá você também. Porto Tintas. Fone 3531-2929 e 99211-3604. Estamos localizados na Avenida das Itaúbas, número 3575, no centro de Sinop. Porto Tintas, trabalhando para colorir ainda mais a sua vida. ACH Madeiras, há 27 anos, vendendo qualidade e sustentabilidade para todo o Brasil. Madeiras para painéis ripados, decks, batentes, forros, pergolados, guarnições, paredes, caixaria e vigamentos para coberturas. E de origem 100% legal. ACH Madeiras, mais durabilidade e beleza em seu projeto. ACH Madeiras, tudo para a sua obra. Melhor preço, qualidade e rapidez da entrega. ACH Madeiras, a qualidade que você conhece e a segurança que você precisa na hora de construir ou reformar. Solicite uma visita. 669-9715-1245. Realizar o seu ensino fundamental e médio, começar a sua faculdade de pós-graduação é possível. Com forma facilitada, prática e 100% online, aqui na ADES Polo de Sinop, estamos aguardando por você. Fale conosco. Esse recado é para você lojista que precisa dar um up em suas vendas. Que tal fazer uma sacola de papel para embalar os seus produtos de forma rápida e prática? Faça suas embalagens com a MT Sacolas de Papel e surpreenda seus clientes. Mais que uma sacola de papel, uma forma inteligente para divulgar sua marca. Faça seu orçamento pelo nosso WhatsApp. Atendemos todo o estado de Mato Grosso.